Ok. Em relação à liderança, você comentou que tem um papel fundamental, né? Então, bom, quando a gente fala de Lean também, é top-down, que a gente espera realmente que a autodireção, e normalmente é a autodireção que compra a ideia de implantar a filosofia, né, com foco em redução de custo, né, redução de lead time, redução, melhoria da qualidade, né, o Lean trabalha forte na melhoria da qualidade, tem várias ferramentas que a gente aplica exatamente para melhorar a qualidade também, e aí é fundamental essa participação da gerência, né, para fazer acontecer. Né? Então, isso realmente é fundamental. Se não tiver, né, eu sempre falo, ó, se o gerente não comprar a ideia, é melhor nem colocar consultoria, porque não vai funcionar, fazer acontecer, a gente acontece, e no Brasil a gente é muito bom nisso, implantar ferramentas. Vamos fazer um canteiro 5S, todo mundo participa, todo mundo pinta, todo mundo limpa, todo mundo organiza, todo mundo muda as coisas de posição. Vamos manter o canteiro 5S, aí quando chega lá no quinto, não tem disciplina, 3 meses depois se perde. Isso é uma tendência do brasileiro, né? Infelizmente. Pior ainda do carioca, né? É a chamada medição, análise e melhoria. Porque a gente não basta apenas você implementar processos, você padronizar, você estabelecer, às vezes, indicadores de desempenho para você monitorar. Se você não tiver uma análise, se você não fizer um monitoramento, se você não avaliar seu desempenho, não vai adiantar, o sistema não vai girar. Mas, mais uma vez, a liderança ela é imprescindível nesse processo, porque, como a gente falou, a versão 2015 da norma, toda a responsabilidade é da alta direção. E, realmente, assim como no Lean, ela é top-down, e se não tiver esse engajamento, essa participação, esse comprometimento, eu diria, se não tiver o comprometimento, você não vai ter resultados efetivos mesmo. E mais do que isso, eu acho que as empresas também têm que estar prontas para identificar que, assim, a gente sempre fala, né, líder e chefe são duas coisas diferentes. Chefe possui uma posição hierárquica dentro de uma empresa, mas líder pode ser qualquer um. Qualquer pessoa tem potencial para ser líder de alguma coisa, para liderar uma melhoria, para liderar uma mudança, para liderar um processo. É óbvio que dentro da norma você tem que ter papéis, responsabilidades e autoridades, 5.3, né? Tem que ter uma pessoa para ser responsável, para gerir, mas saber identificar ali quem tem um perfil de liderança para ajudar nesse processo, para ajudar na condução, mesmo que ele não tenha uma função dentro da organização de liderança, mas tenha um perfil de liderança, isso é importante. Ouvir o que as pessoas têm a dizer, ir lá no chão de fábrica, avaliar o seu processo, ouvir o que o cara tem a dizer sobre a consideração do que ele faz, porque, sinceramente, eu acho que não tem ninguém que conheça tão bem um processo quanto a pessoa que está lá no dia a dia fazendo ele. Você pode ter alguém que desenvolveu o processo, mas você alinhar o cara que desenvolveu com a pessoa que executa, que faz, que conhece os gaps dele, né, os gargalos, as dificuldades, isso é fundamental. E aí essa participação dentro da organização é fundamental. Então, você ter uma liderança bem alinhada, né, mais uma vez, liderança e comprometimento bem alinhada, participativa, reflete diretamente no resultado do sistema. Porque se não tiver essa liderança e não tiver o foco no cliente, o 5.2, foco no cliente, você não vai conseguir ter os resultados que você espera com uma certificação. Isso, com certeza, facilita muito no processo. Quando as pessoas vêm ali mesmo colocar a mão, fazer o trabalho, isso se reflete numa diferença assim, muito grande. Porque o melhor tipo de liderança é liderança pelo exemplo, né? Então, você tendo uma liderança, uma alta direção e toda a equipe de gestão participativa mesmo e dando espaço para as pessoas, isso você vai fazer com que você tenha os melhores resultados possíveis dentro do sistema. Eu tenho uma história que eu gosto de contar, né? No Lean a gente fala muito do Sansei. Né? O Sansei como uma luta, né? Ele é a pessoa mais experiente e ele existe dentro, né, da Toyota, e agora algumas organizações já estão colocando também, para desafiar os líderes. Na verdade, o papel dele é colocar as boas questões, é fazer com que o líder reflita sobre aquilo que está acontecendo. E aí, recentemente, né, eu estava lendo esse dia um livro, na verdade, participando até de um webinário com o autor desse livro, que é o Michel Ballet, é um francês, e ele disse que ele foi visitar a Toyota
e começou a conversar com o líder lá. E aí o líder começou a falar de melhoria contínua. Né? Eles começaram a falar de melhoria contínua e ele disse, hoje eu tenho 900 funcionários e eu recebo em média, de cada funcionário, 2 sugestões de melhoria por mês. Aí ele perguntou, poxa, você tem 1.800 sugestões, como é que você trata tudo isso? Ele falou, eu não trato. Quem trata são eles. Eles se responsabilizam por tratar e fazer acontecer. E essa é a grande mudança que, para mim, a gente precisa ter na cabeça ainda do líder, né, de delegar, de confiar, é óbvio, dando as ferramentas, preparando essas pessoas para isso, mas que a gente precisa ainda fazer com que os líderes reflitam dessa importância de confiar, de dar competência, de delegar, de estar do lado, né, de cada um e de colocar as boas questões. Né? Teve um determinado momento, eu me lembro, na própria Michelin, que eu recebi, na época eu era responsável por implantar o Lean, né? A gente implantou lá em todas as fábricas, e eu recebi a pessoa que era responsável Michelin Mundo, de segurança. E aí ele chegou para mim e falou, para que serve o botão de segurança? Para que serve o botão de segurança? Para eu acionar se tiver um problema. E ele falou, alguma vez você já pensou em sempre, você diz no treinamento para o teu colaborador, olha, se tem um problema, você toca esse botão vermelho. Mas será que ele entende bem o risco que tem dele não tocar esse botão vermelho? E aí a gente prepara as pessoas para tocar o botão vermelho a qualquer momento. A gente não prepara a pessoa para compreender o porquê das coisas. E para mim isso é uma das grandes falhas que a gente tem nas instituições, que a gente não coloca as boas questões, né? A gente não faz com que as pessoas compreendam exatamente o porquê está fazendo isso. E, bom, voltando, óbvio, para a parte da ISO, o que eu observo é exatamente, pelo menos onde eu já vi aplicando, ou nas consultorias que eu presto que tem ISO, é que as pessoas estão em busca de um certificado e não conseguem enxergar, né, os ganhos, e aí não conseguem preparar as pessoas para que realmente vivam o dia a dia nessa melhoria contínua. Então, essa é uma história que eu gosto de contar, porque realmente, óbvio, a gente está falando de Japão, está falando de uma filosofia onde o rigor é muito forte, né? A gente sabe, quando eu falo de Lean, eu sempre falo da produtividade japonesa e comparo com a nossa. Hoje o japonês faz um carro em 16 horas, né? Com a mesma tecnologia o Brasil faz em 48 horas. Então já vê que a gente está bem menos produtivo do que eles, né? E aí realmente eles têm outra cultura. Sim, e aí é muito interessante isso que você disse, porque isso está muito relacionado, quando a gente fala de cultura, principalmente, a organização entender o seu contexto, né, 4.1, as necessidades e expectativas das partes interessadas, internas e externas, 4.2, ela tem que entender também aonde que ela está inserida, quem são as pessoas que trabalham para ela, quais são as necessidades que ela tem em relação a essas pessoas, qual é o meio onde é que ela está, qual é a cultura daquele meio onde ela está inserida. Aqui no Brasil, por exemplo, eu acho que muita gente, no primeiro momento, quando falou da ISO 9001 em 2015, falou de gestão de riscos, isso deve ter gerado um entrave, né, uma dificuldade para as pessoas entenderem, porque não é muito da nossa cultura no Brasil pensar em risco, né, em gestão de risco efetivamente. A gente tem uma cultura, infelizmente, no Brasil, de abordar o risco da seguinte forma, lidando com ele e passando por cima, e simplesmente é aquele velho ditado que a gente tem, infelizmente, né, de botar o cadeado na porta depois que ele é arrombado, de lidar com o problema depois que ele acontece, né, de tolerar determinado risco e não se antecipar ao risco. Isso é um problema que a gente tem, cultural, não são todos, óbvio, a gente não pode nunca, jamais generalizar, mas as organizações, e a ISO faz isso também, ela faz elas refletirem sobre o seu contexto interno e externo, justamente para que elas entendam, olha, isso aqui é realizável, isso aqui é atingível, isso aqui está dentro do nosso contexto mesmo, a gente tem condições de fazê-lo, a gente tem um planejamento, e aí a partir desse planejamento, já que a ISO ela atua em cima do ciclo PDCA, né? Ou seja, ela tem lá que planejar, ela tem que fazer, ela tem que verificar, e ela tem que agir, tem que atuar. Então,
atuando em cima desse ciclo PDCA, se você for analisar, ela consegue identificar oportunidades de melhoria o tempo todo, ela consegue identificar oportunidades de desempenho, de melhora de desempenho, ela consegue realmente montar um planejamento, e que isso é uma coisa que não é muito nossa cultura, né? Grande parte do empresariado não tem a cultura de planejar, de se antecipar ao risco, né? De prever o risco, às vezes só lida com ele durante a situação. Então, a ISO ela mostra para a gente que quando você tem uma cultura, uma mentalidade voltada para a gestão de riscos, você consegue prever os riscos e as oportunidades. E daí você consegue tirar realmente ganhos para o seu sistema de gestão. E eu acho que esse é um dos pontos que foi de maior dificuldade para as organizações. E aliado ao que você disse, né, de fazer as pessoas participarem mesmo, de ter esse engajamento, de ter o comprometimento, de não apenas tratar isso como um certificado, porque não é só isso. O sistema de gestão, ele roda mesmo, ele funciona e agrega melhoria, agrega resultados. Identificar que aquilo ali realmente vai fazer com que a sua organização tenha uma guinada de mentalidade, tenha uma guinada de desempenho, de resultados, que isso vai mudar a sua relação com o seu cliente, na medida que você vai atendê-lo melhor, ou pelo menos atender o mais alinhado possível aos requisitos do cliente, e assim melhorando a percepção da satisfação dele, aliado também a vários outros requisitos aplicáveis para a organização, que são importantes, que fazem parte do contexto interno e externo. Então, tudo isso é importante para a organização, é extremamente necessário e agrega de verdade para ela conseguir a melhoria, para ela atingir a melhoria e atingir resultados. Então, ótimo. A ISO ela precisa realmente desse engajamento, dessa participação.